Neemias capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, estando no mês do Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Capítulo 2, versos 2 e 3. O rei lhe disse: por que está triste o teu coração? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estarei triste? O rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais estão assolados e até as portas consumidas pelo fogo. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Até o verso de número 4, você pode sentar. Muito obrigado. A história do povo de Deus, a história de Israel, marca alguns períodos de exílio. Você então vai lembrar que Israel foi levado cativo pelo cativeiro egípcio e permaneceu lá por 430 anos. Quando nasce o povo de Deus, o povo judeu, Israel, eles ficam lá 430 anos sob o domínio de Faraó. Posterior a isso, nós temos o reino do norte, as 10 tribos de Israel, que também são levados para o cativeiro assírio no ano 722 a.C. Depois nós temos o reino do sul, as 2 tribos, eles são já sob a ação do Império Babilônico, sob Nabucodonosor. Parte desse povo é levado para a Babilônia e depois de 70 anos eles são libertos do cativeiro babilônico. Israel, o reino do norte, eles foram levados cativos e nunca mais voltaram. Mas o reino do sul, foram levados para a Babilônia no ano 587, permanecem 70 anos no cativeiro babilônico e depois retornam. É dentro desse contexto aqui, no período do cativeiro babilônico, em que nem todos os judeus foram levados para a Babilônia. Parte do povo de Deus permaneceu em Jerusalém, principalmente as pessoas que não eram de serventia, não eram importantes, não eram de grande valor para Nabucodonosor. Eles permaneceram então em Jerusalém. Neemias, dentro desse contexto, era copeiro do rei. Ele então quer ter algumas informações sobre a realidade daqueles que não foram levados cativos para a Babilônia. Como é que eles estão? Qual é a situação desse povo? E então informam para Neemias: olha, aqueles que foram levados, que não foram levados, eles estão em grandes ruínas. Os muros foram derribados, eles estão vivendo em grande miséria. Eu quero começar esse sermão nessa noite fazendo para você uma pergunta. Você crê na intervenção de Deus na história por meio da oração? Você crê na intervenção de Deus na história por meio da oração? Nós precisamos de homens e mulheres de oração. Pergunto mais uma vez também:
Você deseja ser um homem de oração? Você deseja ser uma mulher de oração? Nós precisamos então nessa noite analisar, avaliar algumas características de um homem de oração, de uma mulher de oração. E o nosso exame passa à luz desse texto, no capítulo 1 do livro de Neemias. Neemias é um homem de oração. Neemias é um homem que tinha intimidade com os céus, mas era um homem que estava preocupado com a terra. Perto de Deus, mas sensibilizado com os homens, sensibilizado com a terra, sensibilizado com o seu povo. Um homem muito ocupado, mas não tão ocupado a tal ponto de não ter tempo para Deus. Nós, queridos irmãos, mesmo envolvidos e comprometidos e dados algumas atividades, nenhuma delas justificam estarmos ocupados para Deus. Nós precisamos ter tempo para Deus. Eu penso até em algumas programações que a gente tem na igreja. A gente precisa avaliar. E eu penso que o que existe de tão importante nessa igreja se chama intercessão. Se chama oração. Quando eu fiz uma avaliação do que aconteceu em 2013, e você sabe, e o que muito me alegrou foi o estabelecimento da oração de madrugada. Muitas coisas boas aconteceram, mas o que mais me alegrou foi o estabelecimento da oração às 5 horas da manhã, em toda quarta e sexta. Diz o doutor Martin Lloyd Jones, nosso irmão citou hoje, né? Grande capelão Martin Lloyd Jones, que pastoreou muitos anos na capela de Westminster. Ele diz o seguinte, que nós precisamos avaliar todas as nossas atividades comuns e até eclesiásticas. Queridos irmãos, nós precisamos avaliar o nosso tempo, às vezes até o nosso tempo nas atividades da igreja, as nossas atividades nas sociedades internas, nas federações, nos presbitérios, na nossa igreja, todos os nossos ativismos. Nós precisamos avaliar se eles têm atrapalhado a nossa vida com Deus, a nossa vida de oração. Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte, talvez seja momento da igreja para tudo e comece a orar, e comece a clamar a Deus, e comece a se derramar na presença de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, uma das grandes estratégias do diabo é te manter ocupado, para que você não tenha tempo de oração. Essa é a arma do diabo, ele quer manter você ocupado, para que você não tenha tempo para orar. Você crê que se Neemias não clamasse o Senhor, o futuro de Israel, de Jerusalém especificamente, seria outro? Foi por meio de um homem de Deus que se levanta e começa a clamar ao Senhor que a história desse povo é mudada. Pergunto eu, como está a sua vida? Como está o seu lar? Como está o seu casamento? Como está o seu trabalho, você no seu trabalho? Como está a sua igreja, ou você na sua igreja? Como está a sua cidade? Como está a sua vida espiritual? A oração é maior do que qualquer esforço humano. A oração, ela move o céu, ela aciona o braço onipotente de Deus, ela desencadeia grandes intervenções do Senhor na história. Você crê na eficácia da oração? Às vezes nós lutamos tanto, nos desdobramos com o nosso braço, com a nossa força, com a nossa capacidade para obter, para conseguir, para conquistar, e muitas vezes nós nos frustramos. Diz
Quando você trabalha, você trabalha. Quando você ora, Deus trabalha. Amém. Primeira característica de um homem e de uma mulher de oração: sensibilidade. Sensibilidade. Verso de número 4 desse texto, do capítulo 1. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sensibilidade. Um homem e uma mulher de oração toma para si a responsabilidade diante de um quadro de grande necessidade. O conhecimento do problema do seu povo faz Neemias parar. Diz o texto que Neemias senta. E olha para a tragédia que está no seu povo. Diga para o seu irmão que está do teu lado aí: você tem parado? Você tem parado? Diga para ele: você tem parado para olhar o caos à sua volta? Você tem parado para olhar o caos à sua volta? O caos à sua volta pode estar bem próximo de você. Pode ser o teu filho, pode ser o teu marido, a tua esposa, teu vizinho, tua igreja, tua cidade. Você já olhou, já se sensibilizou e já viu o caos que isso tem vivido? É no teu casamento, é no teu lar, é na sua família, é com o seu esposo, é com a sua esposa, é na tua igreja, é na cidade, é no teu casamento, é na tua própria vida. Já parou para olhar o caos que está a tua vida? Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus: assenta e para. Assenta e para. Nós temos dificuldade de sentar e parar e pensar como estamos nós. Diz o texto de Neemias: e não apenas senta, imaginou, mas ele chora. Neemias chora. Pergunto eu: qual foi a última vez que você chorou? Não por suas questões pessoais, por suas vaidades, mas um homem e uma mulher de oração, ela sente a dor do outro em sua pele. Um egoísta ou uma egoísta jamais será um homem de oração e uma mulher de oração. Só aqueles que têm compaixão podem sentir na pele a dor dos outros e trazer o conforto para eles. Não estou aqui com uma proposta de agredir a ninguém, apenas desejando que o Espírito Santo coloque no seu coração sensibilidade para as situações. Nós precisamos, queridos irmãos, parar, nos assentar e chorarmos na presença de Deus. Quando será que nós nos mobilizaremos e estaremos chorando pelo caos que essa cidade tem vivido, pelos assaltos, pela marginalidade, pela violência, pela imoralidade? Muitas vezes nós não choramos porque isso não afeta a mim e a você diretamente, mas nos afeta quando tratamos como povo de Deus, que precisamos nos posicionar a chorar diante de um caos que a gente vive. Qual foi a última vez que você chorou pelo caos da nossa nação? Neemias chora, Neemias lamenta, Neemias ora, Neemias jejua por 4 meses pela causa do seu povo. Você já foi ao sepultamento? Estava ontem lá na igreja, eu e o seu Silvio, no cemitério. Eu acho que essa experiência me trata bem, que é tempo, que é dedicação de tempo e sensibilidade.
Quando você vai ao cemitério, né, no sepultamento de alguém, as pessoas se sensibilizam, abraçam, choram pela dor alheia, mas sai do cemitério. Márcia falou isso, né? Sai do cemitério, acabou. Falei isso ontem, né, Cecília? A nossa irmã uma vez perdeu o seu pai, e a gente está ali muitas vezes chorando com uma pessoa, abraçando ela. Deu-se um passo fora do cemitério. Então, já sai até indo. A sensibilidade, o abraço, o choro, ficou lá no cemitério. Esquece que aquela pessoa que está em luto, ela vai sair dali, ela vai continuar sofrendo, ela vai continuar triste. Tem gente que fica dias, tem gente que fica meses, tem gente que fica anos, tem gente que até hoje sofre a dor de um ente querido. Quanto tempo você se sensibilizou para a dor daquela pessoa? Nós precisamos gastar tempo com o sofrimento daquela pessoa. Aqui, ó, a nossa irmã Cristina, né? Até hoje, quando eu vou para Cabo Sul, agora eu não estou indo, quando eu passo lá e vejo a Cristina lá no ponto, aí lembro da nossa irmã Olga Baião. Nossa, que coisa a vida dessa minha filha. Então, nós precisamos compadecer. Você está entendendo? Sendo um exemplo dela e de muitos. Falta sensibilidade, querido. Não é sensibilidade superficial, rápida. É gastar tempo. É se alegrar no momento de alegria do irmão. Mas é chorar com a sua dor. Que seja dias, que seja meses, que seja anos. Esteja disposto a ter o mesmo sentimento de aflição e de angústia e de dor daquela pessoa. Se você quiser dizer para o teu irmão, você pode dizer: olha, eu estou disposto para orar por você. Eu estou disposto para lamentar com sua dor. Eu estou disposto para ter o mesmo sentimento de você. Um homem de oração, uma mulher de oração, tem sensibilidade. Um homem de oração, uma mulher de oração, eles têm dependência de Deus. Diz o verso de número 5, lê para a gente aí, Márcio, com aquela bela voz de louvor. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Um homem de oração, uma mulher de oração, ele estabelece uma relação de dependência com Deus. Ele vai dizer: ah, Senhor dos céus, que guardas a aliança. Um homem de oração, uma mulher de oração, ele chega na presença de Deus com profunda reverência. Neemias entra na presença de Deus adorando a Deus. Você adora a Deus pelo que Ele é. Neemias diz: ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível. Neemias entende que Deus é o Todo-Poderoso, que Ele é o Onipotente, e então adora a Deus pela sua grandeza, curvando-se a Ele com grande reverência e temor. Nós precisamos, irmãos, nos aproximarmos com Deus, na presença de Deus, com grande reverência e temor. Você não deve servir a esse Deus pelas trocas, pelos benefícios e pelos resultados que Ele concede a você, independente de qualquer coisa, independente de qualquer circunstância. Você deve adorar a Deus, glorificar a Deus, amar a Deus. Um homem de oração, uma mulher de oração, ele sempre entende
E Deus sempre tem o melhor. E então esse descansa na vontade de Deus, na vontade soberana do Senhor. E que também ao mesmo tempo crê que Ele é o Deus do impossível e que se Ele quiser fazer, e tudo que Ele fizer vai ser melhor. Quanto mais você tem de Deus, menor será o teu problema. Daniel capítulo 11, 32 vai dizer o seguinte: Daniel disse que o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Viva na dependência de Deus. Um homem de oração, uma mulher de oração, vive na dependência de Deus. Então ele pode ficar tranquilo. Se quiser, ele fica tranquilo. Deus é soberano e poderoso. Fica tranquilo, porque Deus é o Todo-Poderoso. Um homem e uma mulher de oração sabe que Deus é fiel à sua aliança. É o que Neemias diz. Ele é o Deus que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Nós somos o povo de Deus e Ele firmou conosco uma aliança eterna de ser o nosso Deus e de nós sermos o seu povo. Ele é aquele que vela, Ele é aquele que guarda, Ele é aquele que protege os seus filhos. Nós vivemos na dependência de Deus porque sabemos que Ele tem o melhor para nós. Amém. Um homem de oração e uma mulher de oração, ele firma não nos seus méritos, mas na fidelidade de Deus. Neemias clamava incessantemente, porque ele conhecia o caráter de Deus. Quanto mais se conhece a Deus, mais se compromete com a oração e aquilo que Ele pode fazer. Deus responde às orações. Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que intervém. Por isso, querido irmão, se entregue numa vida de dependência a Deus. Ele tem visto a tua causa, Ele tem ouvido o seu clamor. Eu quero dizer que Ele vai intervir, Ele vai agir, porque Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de promessa. E se Ele prometeu que cuidará de você, você pode descansar o teu coração e viver na dependência de Deus. Mônica, falei até nessa terça-feira, né? Mônica, mãe de Santo Agostinho, orou por Agostinho durante 30 anos. Depois da conversão de Agostinho, que veio a ser o maior expoente do século V, período da patrística. Agostinho foi um dos pais da igreja. E diz Ambrósio, um outro pai da igreja, que vai dizer a respeito da mãe de Agostinho, chamada Mônica: um filho de tantas lágrimas jamais poderia se perder. Eu quero dizer uma palavra para você: se você tem derramado a sua vida em oração, jamais o seu filho vai se perder. É importante então, irmãos de Limar, o trabalho das Déboras, das mães de oração, as mães que têm se derramado na presença de Deus, que têm buscado ao Senhor, e o teu propósito, que você tem se derramado na presença de Deus, jamais vai se perder. E tenho uma notícia para você: você só depende de uma pessoa, de Deus. Você só depende de Deus. E a tua causa que está em jogo ela está sob o cuidado de Deus, porque Deus não desampara o seu filho. Deus não desampara o seu filho,
porque o cuidado de Deus pelo seu Filho é para a própria glória do nome dEle. Ele não deixa o seu servo, o seu Filho, ser envergonhado, porque não é por causa de você, é por causa dEle. Não é para a tua glória, mas é para a glória dEle. Você é filho dEle, e por amor ao nome dEle, Ele cuida de você. Amém. Por isso, querido, não dê jeitinho, não faça acordo. Um homem de oração e uma mulher de oração, ele vive na dependência do Todo-Poderoso. Um homem de oração e uma mulher de oração, ele possui agilidade. Diz no capítulo de número 2, verso 3, 2 e 3, o rei me disse: porque está triste o teu rosto, se não estás doente, tens tristeza de coração. Então temi sobremaneira e respondi: viva o rei para sempre. Como, pois, não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada, e tens as portas consumidas pelo fogo? Disse o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Um homem de oração, uma mulher de oração, eles também não apenas têm sensibilidade e vivem na dependência, mas agem. Neemias, ele se coloca diante de Deus, mas ele também se coloca a sua causa diante do rei. A oração não substitui o trabalho, ela é o maior trabalho, sim, mas Neemias, ele toma atitudes práticas. Ele vai ao rei, ele informa ao rei a condição do seu povo, ele faz pedido, ele solicita cartas, ele verifica os problemas, ele mobiliza o povo e ele triunfa sobre as dificuldades que ele passou. Um homem de oração, uma mulher de oração, ele age. Neemias, ele se aproxima do rei, porque sabe que aquele rei está nas mãos de Deus. Neemias sabe que o maior rei da terra está debaixo da autoridade do Rei dos Reis. Então Neemias ora e age. É preciso falar com Deus, é preciso falar com os homens a respeito de Deus, é preciso falar sobre a sua causa aos homens. Neemias é um homem de Deus. Pela oração de Neemias, uma barreira aparentemente intransponível foi reduzida a proporções domináveis. O coração do rei se abriu, os muros foram levantados, a cidade foi reedificada, a cidade foi reconstruída. A oração, ela abre os olhos às coisas antes não vistas. Quero dizer uma coisa para você: as nossas orações diárias, elas reduzem os nossos problemas diários. Que Deus levante e erga aos céus mãos santas em fervente oração em favor do povo. Nós precisamos, queridos, de um grande reavivamento em nossas casas, em nossa cidade, em nossas vidas. Possivelmente os nossos muros estão quebrados e as nossas portas foram queimadas ao fogo. Que o Deus dos céus ouça o nosso clamor e sejamos desafiados, tal como Neemias, a nos colocarmos na brecha. Que Deus levante homens e mulheres de oração, a fim de que essa geração desponte e conheça o Deus Todo-Poderoso e para a glória de Deus. Homens de oração e mulheres de oração, eles
possuem, primeiro ponto, sensibilidade. Homens de oração e mulheres de oração, eles têm dependência. Homens de oração e mulheres de oração, eles têm agilidade, eles agem. Conta a história de um homem chamado Esquilo. Foi condenado pelos atenienses, estava prestes a ser executado. Seu irmão Amyntas, herói de guerra, tinha perdido uma batalha, a mão direita numa batalha de Salamina, defendendo os atenienses. E quando seu irmão estava para ser julgado, condenado e executado, naquela mesma hora, Amyntas e todos os juízes perante aquele ato de condenação e execução, Amyntas que haviam numa batalha perdido uma de suas mãos, ele levanta o braço direito e os juízes dê o seu braço sem mão, e na mesma hora o seu irmão foi poupado da execução, porque alguém deu a vida pelos atenienses. Isso sensibilizou aqueles juízes e ele não foi condenado. Queridos irmãos, Deus intervém na história por meio da oração. Lembra do rei Ezequias? Ele estava por morrer e ele então se levanta e Deus opera e acrescenta aquele homem mais 15 anos. Deus opera por um coração que se derrama na presença dEle. E descia em frente a uma clínica. Certo dia, uma moça que sempre o observava perguntou-lhe: o senhor trabalha nesta clínica? Não, respondeu ele. Minha esposa está internada aí. Ela tem mal de Alzheimer. Puxa, responde a moça. Lamento muito. E como ela está? Responde o Senhor. Não está muito bem. Está com a memória bastante prejudicada. Já nem me reconhece mais. Diz a moça: mesmo assim o Senhor enfrenta esse ônibus lotado todos os dias, somente para vir visitá-la? Responde o Senhor: sim. Diz a mulher, a moça: mas se ela já não reconhece mais, nem se lembra mais das coisas, porque o Senhor vem todos os dias. Ela já me responde o Senhor: ela já não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Ela não se lembra mais das coisas, mas eu jamais esquecerei dela. Há muitos crentes com Alzheimer espiritual que esqueceram de Deus, que esqueceram que Deus quer levantar deles homens de oração e mulheres de oração. Mas você pode até sofrido ou esteja sofrendo de Alzheimer, mas Deus não se esqueceu de você. Todo dia Ele te visita, todo dia Ele vai na tua casa, todo dia Ele senta do teu lado. Há muitas pessoas com Alzheimer espiritual. Não se esqueceu de você. Ele quer fazer de você um homem de oração. O Senhor quer fazer você de mulher, uma mulher de oração. Eu quero terminar a minha palavra convidando você aqui. Onde estão os Neemias dessa casa? Onde estão
estão os homens de oração? Onde estão as mulheres de oração? Pessoas que estão sensíveis, pessoas que dependem de Deus e creem no Deus soberano, e pessoas que estão agindo. Onde estão os Neemias desse lugar? Onde estão os homens de oração, as mulheres de oração? Eu quero orar por você. Eu quero dizer uma coisa para você, que a partir de um posicionamento de homens e mulheres de oração nesse lugar, essa casa será pequena, porque Deus vai agir e operar, porque por meio de Neemias Deus agiu em favor de um povo, de uma nação, de Jerusalém, a partir de um posicionamento de uma pessoa que se levanta como homem de oração e como uma mulher de oração. Deus vai agir nesse lugar, Deus vai agir também na sua casa, Deus vai agir nessa cidade. Quem quer ser homem de oração, quem quer ser mulher de oração, quem quer ser instrumento de Deus e para a glória de Deus, vem aqui à frente em nome de Jesus. Eu quero orar para a tua vida.